O IBGE começa a realizar, então, o censo demográfico. A primeira etapa, que já começou, tem o objetivo de buscar coletar dados de infraestrutura urbanística, fornecendo insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do censo. Vamos à reportagem agora na tela do Band Cidade para você. Como está a situação da sua rua? Pavimentada, iluminada e a sinalização? Tem pontos de ônibus? A pesquisa urbanística realizada pelo IBGE vem para responder essas perguntas. Esse ano, 2022, o IBGE estará em campo, executando a sua principal pesquisa, que é o censo demográfico. Então, hoje nós estamos iniciando uma das etapas do censo demográfico, que nós chamamos de coleta de entorno, que basicamente ela é uma caracterização da infraestrutura urbana das cidades e das vilas, sedes de distritos. Ou seja, nós vamos abordar todas as áreas urbanas do Brasil, todo o território nacional, e nós somos os responsáveis por fazer esse trabalho aqui em Rondônia. O mapeamento, que é realizado a cada década, teve que ser adiado devido à pandemia. O último feito foi em 2010. Assim, neste ano, serão observadas novas demandas da população, além de avaliar a evolução das cidades. Então, nós estaremos retornando a campo para fazer a avaliação do que modificou, o que alterou, o que melhorou, quais são as condições de oferecimento de melhores políticas públicas para a população, tanto da área rural como da área urbana. Então, o censo ele tem fundamentalmente duas grandes etapas. Uma etapa que começa hoje, que é a pesquisa de entorno, onde nós levantamos o aparelhamento urbanístico de cada cidade do Brasil, de cada pedaço da cidade, de cada quadra, de cada face de cada quadra, identificando ali o que existe em termos de oferta de serviço público para a população, comparando com a fotografia de 2010, para verificar a evolução que nós estamos conseguindo em termos de melhoria da qualidade dos nossos municípios, em termos de oferta de serviços públicos. A pesquisa urbanística de entorno dos domicílios investiga sobre a infraestrutura das cidades. Essa é a primeira fase do censo demográfico. A segunda etapa, o coordenador operacional Jorge Elahá explica. Nós vamos abordar cada domicílio de todo o território nacional. Serão mais de 71 milhões de domicílios que serão visitados para que a gente consiga saber quantos nós somos, como vivemos e quais são as nossas perspectivas em termos de cidade, em termos de país, como é que a nossa comunidade vive, os nossos bairros, os nossos espaços de convivência. A segunda fase vem levantando algumas discussões sobre o novo item referente à orientação sexual e identidade de gênero. Uma determinação da Justiça Federal do Acre, uma medida que acolhe o pedido do Ministério Público Federal para dar sequência à inclusão de dados sobre a população LGBT+ no Brasil. Em maio, o IBGE trouxe pela primeira vez os registros sobre a orientação sexual da população brasileira na Pesquisa Nacional de Saúde, dados de 2019 que apresentam a porcentagem de 1,8% da população que se dizem gays, lésbicas ou bissexuais, ou seja, 3 milhões de pessoas. E tivemos agora, mais recentemente, uma notícia de que o Ministério Público do Acre, sim, fez uma solicitação para uma inclusão, uma mudança na pergunta que o IBGE faz sobre a questão de sexo. Para o formulário do sexo do IBGE, existe apenas sexo masculino e sexo feminino, e é o sexo relacionado com a questão do nascimento das pessoas. Qual é o sentido do IBGE perguntar assim? É para calcular fertilidade. Eu preciso saber quantas mulheres existem para que a gente possa calcular a expectativa de crescimento populacional, as mulheres em idade efetivamente ativas, que poderão ser consideradas capazes de gerar novos filhos e assim nós fazemos a projeção da população. A pergunta do IBGE, ela não é uma pergunta relacionada às questões de gênero, é a questão de sexo, para que a gente possa medir exatamente as perspectivas de evolução da sociedade, o envelhecimento populacional em cima do volume de mulheres que nós temos comparado com o número de filhos que essas mulheres apresentam. Além disso, será a primeira vez que o IBGE vai até as comunidades indígenas e quilombola. Será a primeira vez que nós iremos trabalhar as comunidades quilombolas do Brasil. Nunca em nenhum censo anterior do Brasil se trabalhou de maneira mais detalhada as comunidades quilombolas.
As próprias comunidades indígenas nunca foram trabalhadas com a precisão que o IBGE vai poder oferecer nessa nova edição do censo de 2022. Vamos ter um questionário de abordagem com as lideranças indígenas para verificar as condições nas quais eles estão vivendo, além de uma pesquisa muito mais acurada com relação a essa quantidade de povos e línguas indígenas que o Brasil possui. O chefe do IBGE, Luiz Cleiton, reforça a importância da pesquisa e a atualização dos dados. E isso vai fazer com que o IBGE atualize o banco de dados dessas características das cidades, características urbanas, né? Então, fazer com que o gestor público tenha isso em mãos e faça as seus planejamentos e as devidas correções, né? Muito bem, a partir do censo, evidentemente, que muitas diretrizes são tomadas com a aplicação dos recursos, até destinação de recursos para determinados investimentos na infraestrutura. É um balizador muito efetivo que é necessário que aconteça constantemente. Essa atualização é extremamente importante para os gestores que levam a sério a sua prática. E já começou o censo, a reportagem é justamente para informar a sociedade sobre essa atividade, o que ela significa, e também para dizer para você que está efetivado e que, se tiver aí uma pessoa identificada devidamente com os questionamentos, é importante que você responda com muita franqueza e serenidade também.